Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Douglas. Vamos começar a nossa primeira aula de francês? Então, se você veio aqui somente para aprender a falar bom dia na França, aprender a falar bonjour, a coisa mais fácil que tem, então você já pode sair do vídeo porque você provavelmente já aprendeu a falar bom dia. Mas se você está afim de aprender um pouco mais, está afim de conhecer quando que a gente tem que usar o bom dia, porque você vai ver que diferentemente do português, não é todo o tempo que a gente usa bom dia. Tipo, quando você vai desejar para a pessoa tenha um bom dia, não é o bonjour que a gente usa para fazer. Então, se você quer entender um pouco mais sobre a língua, de como você chega num lugar, como você cumprimenta as pessoas, fica nesse vídeo até o final e você não vai se arrepender dessa aula. Valeu? Bora lá! Antes da gente começar essa aula, você tem que entender que o bom dia na França, ele depende de alguns fatores, que eu vou explicar esses fatores aqui nesse vídeo. Quando eu for falando as palavras que você tem que aprender, eu vou deixar ela escrita em francês, a tradução dela em português e a fonética, como você tem que ler para poder pronunciar bem. Então, galera, durante esse vídeo eu vou mencionar algumas palavras em francês, ok? E eu vou deixar um resumo dessas palavras na descrição. Então, se você não tem condição de anotar o que eu estou ensinando no momento que eu estou ensinando, vai lá na descrição, tira um print da tela e assim você pode acompanhar o vídeo sabendo mais ou menos sobre o que eu estou falando. Então, o primeiro fator que a gente vai abordar aqui nessa aula é o fator chegada e saída, ok? O bom dia, o bonjour, ele é utilizado de uma forma diferente quando você está chegando e quando você está saindo. A palavra bonjour, ele é utilizado quando você está chegando em algum lugar e ainda é dia. Ou seja, compreende-se que o dia é em torno de 6 horas da manhã até as 18 horas. Porém, na França, no verão, você vai ter épocas que a luz do sol vai estar presente até as 22 horas. Então, às vezes vai acontecer que 22 horas, 21h30, a pessoa está falando bonjour. Aqui nós não temos boa tarde. Pelo menos não o boa tarde quando você está chegando. Tipo assim, cheguei em algum lugar, boa tarde. Não tem. Aqui existe o boa tarde, porém o boa tarde ele é usado somente quando você vai se despedir de alguma pessoa e que você quer desejar que ela tenha uma boa tarde. E aí você vai ter o boa tarde, que eu vou ensinar um pouco mais para frente. Aqui na França nós temos o bon après-midi. Bonne, boa, no feminino. Après, depois. Midi, meio-dia. Então, bon après-midi. Boa, depois do meio-dia. Entendeu? Seria o boa tarde no Brasil. Porém, o bon après-midi, a gente não usa ele para uma chegada. Se você chega em algum lugar e é de tarde, você não chega para a pessoa, bon après-midi. Não. Isso é somente quando você vai sair do local, você vai se despedir. Então você tem o famoso au revoir, que é quando você diz au revoir, no caso é tchau. Por exemplo, eu cheguei num lugar, passei a manhã inteira num restaurante, em algum lugar, e quando eu vou embora, eu vou me despedir da pessoa, então eu falo, passe une bonne après-midi. Ou bon après-midi, ok? E a pessoa, você sabe que estão se despedindo, você está desejando que aquela pessoa tenha uma boa tarde. Então é aí que a gente usa o bon après-midi, beleza? Se não, para chegadas, quase sempre é bonjour, a não ser que a gente tenha entrado na parte da noite, como falado precedentemente. Ok, passou das 18, já faz noite. Não tem mais o sol, a gente já está vendo a lua. Aqui, às vezes, no inverno, 17 horas já está de noite. Usamos para cumprimentar. Quando a gente está chegando em algum lugar, a gente diz bonsoir. Não dizemos bonne nuit, ok? Se você já aprendeu que o boa noite é bonne nuit, não está errado, porém o bonne nuit ele é usado para uma outra coisa. O bonsoir é o cumprimento. É quando você está chegando em algum lugar, você diz bonsoir. Então, bom, soir, noite. Bonsoir, boa noite. Isso é quando você está chegando. Tá bom, Douglas, mas quando que a gente usa o famoso bonne nuit? O bonne nuit nada mais é do que uma despedida. Por exemplo, da mesma forma que você falou bon après-midi, no caso, desejando uma boa tarde para a pessoa, quando você vai se despedir, normalmente você fala bonne nuit, ok? Ou quando vocês vão dormir, ok? Quando você vai falar com a sua esposa, quando vocês deitam na cama e vocês vão dormir,
Então você diz para sua esposa ou para sua filha bonne nuit, porque você sabe que a partir dali a pessoa vai dormir, entendeu? Ou quando você está numa festa com alguém e vocês vão se despedir à noite, a pessoa vai embora para casa dela, então você fala bonne nuit, porque você sabe que a partir dali a pessoa vai dormir, entendeu? Se você sabe que a partir dali a pessoa vai curtir ainda a noite, então você não vai desejar bonne nuit, você vai desejar bonne soirée, que soirée também é utilizado para representar a noite, ok? Assim como o jour e o journée, a journée é usada para representar o dia que se segue. Ok, Douglas, está muito complicado isso. Então vamos ser simples, ok? Os cumprimentos, quando eu chego em algum lugar, bonjour vai de manhã até a noite e à noite é bonsoir. C'est fini. A gente não complica mais do que isso, beleza? Tudo resumido. Se eu vou me despedir, como é que eu me despeço? Bonne nuit, quando a pessoa vai dormir. Bonne soirée, se você sabe que ela vai aproveitar a noite. Bon après-midi, se você quer que ela tenha uma boa tarde. Ou se é de manhã, você simplesmente diz bonne journée, que vai durar para a noite toda, para o dia inteiro. Então, aqui você tem já os cumprimentos e as despedidas, ok? Agora eu vou falar de uma maneira mais informal, ok, Douglas? Mas, pô, vou ficar falando bonjour para todo mundo? Não, ok? Quando você vai se cumprimentar uma pessoa que você já conhece, que é um amigo seu, você pode simplesmente dizer salut, ok? Que nada mais é do que salutation, é a abreviação de salutation, ok? Então, salut é o que a gente usa para cumprimentar as pessoas que a gente conhece, as pessoas íntimas. Raramente falamos salut para alguém que a gente não conhece. Provavelmente quando a pessoa fala salut para uma pessoa que ela não conhece, algum estranho, significa que ela não entende muito bem o francês. Beleza? Isso não é muito bem visto aqui, mas enfim. Então você tem o salut, ok? E o salut também pode ser usado como despedida. Tipo assim, a pessoa chegou, salut! Teve toda a interação que teve que ter e quando a pessoa vai embora, aí, salut! Entendeu? Então pode ser usado para um ou para outro. Aqui nós temos também um negócio que a gente chama coucou, que normalmente são as mulheres que falam, beleza? Normalmente são as mulheres que falam quando se encontram, as amigas, elas se encontram entre elas, então elas falam coucou, entendeu? Que significa salut, é um pouco um cumprimento. E a despedida de base que você tem que aprender é o au revoir, ok? Normalmente quando você vai numa loja, que você compra alguma coisa, que você vai se despedir da pessoa, você fala merci, que é no caso obrigado, au revoir, que é adeus ou tchau. Ok? Então, o bonjour pode ser um pouco, como a gente viu aqui, o bonjour pode ser um pouco mais complicado do que a gente pensa. Então, não basta você só aprender o bonjour, ok? Se você vai para a Legião, se você vai se engajar na Legião, não tenta complicar as paradas. Isso aqui eu estou ensinando o francês como ele é. Se você está indo para a Legião, não tenta complicar, entendeu? Fala bonjour a qualquer hora para cumprimentar. Não importa, de noite, pouco importa, não inventa. Você vai aprender, o francês ele vai entrar de forma automática, beleza? Você vai viver o francês, você vai ouvir as pessoas falar francês, você vai entender que aquilo ali, e na verdade o francês, por que ele é fácil de aprender? Porque você tem muitas palavras que são iguais às palavras portuguesas, às palavras brasileiras. Só vai ter a diferença de acostumar as suas orelhas, ok? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui de muitas palavras que são iguais. Por exemplo, orelha em português, em francês é oreille. Orelha, oreille. Vila, ville. Pourquoi, por quê. Cité, cidade. Entendeu? Então, assim, com o tempo, isso vai entrando. Você vai acostumando a sua orelha. Entendeu? Principalmente porque quando o francês é falado bem francês mesmo, meio rápido, um francês de Paris, então você vai ter um pouco mais de dificuldade para identificar, okay? O que é diferente da legião estrangeira. Na legião estrangeira você vai falar um português que é um francês, perdão, que é mais fácil de se entender, entendeu? Um francês com menos, como eu posso dizer, menos sotaque, ok? Se você for morar na Europa, você já vai ter um pouco mais de dificuldade com isso.
ok? Então vamos fazer um pequeno resumo antes de a gente acabar essa aula, porque eu não quero me alongar muito, porque não é o intuito. O intuito é que você possa aprender um pouco a cada dia e não é, entupir a sua mente de informação, ok? Então um pequeno resumo. Ok, Douglas, eu estou chegando num lugar. O dia inteiro, bonjour, de noite, bonsoir. Douglas, eu estou indo embora. O dia inteiro, bonne journée, de noite, bonne soirée, se ainda vai ter noite para fazer alguma coisa. Bonne nuit, se a pessoa vai, se você vai dormir, a pessoa vai dormir, ok? Salut, para quem é íntimo, qualquer hora. E au revoir para todo mundo. Você diz sempre merci, au revoir, obrigado e até a próxima. Obrigado e adeus, obrigado e tchau, ok? Aqui na França o pessoal preza muito pela o que a gente chama aqui de politesse, é que você seja polido, que você tenha educação, ok? Claro que não é todo mundo, você vai ter um monte de pessoas aqui, porque aqui é uma mistura de várias nacionalidades, beleza? É uma mistura completa. Então você vai ter pessoas mais mal educadas, mas sua grande maioria aqui na França eles prezam muito pela forma de falar. Beleza? Na próxima aula nós vamos entender um pouco sobre como a gente deve tratar as pessoas, porque você tem a maneira casual, você tem a maneira formal e informal. Então isso também envolve muito da educação aqui na França. Beleza? Você chegar na pessoa já falando tu, você, não. Aqui não é muito bem assim, não é muito bem aceito, ok? Então nós vamos abordar isso na próxima aula, entendeu? Eu agradeço desde já a galera que está seguindo aí. Eu espero que o conteúdo vá agradar vocês, beleza? Como eu disse antes, eu vou deixar um pequeno resumo aqui na descrição. Então, se você não acompanhou muito bem a aula, tira um print, dá uma lidinha depois, beleza? E, como eu disse, conforme o canal vai tendo repercussão, eu vou fazendo mais aulas assim. E vamos ver como é que vai ficar, beleza? Bom, desde já agradeço pela audiência, por ter assistido até o final e até a próxima aula.